Fala, seus mal diagramados, o canal tirou 2 merecidas semanas de férias no começo de 2021. Caso você não ache que foram merecidas, guarde pra você. E nesse recesso de início de ano tivemos dias atribulados no Brasil e no mundo que até me deram vontade de largar o meu descanso para voltar a gravar vídeos no canal. Sim, por 5 minutos eu tive esse ímpeto, mas aí lembrava da minha geladeira cheia de cervejas e desistia. No entanto, não é porque não estávamos operantes durante os acontecimentos que deixamos de acompanhar o noticiário e nem vamos deixar de fazer também uma retrospectiva desses primeiros 20 dias de um ano tão jovem que já promete ser até mais insano que o anterior. Talvez a maior polêmica de 2021 tenha sido a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. Entre os participantes desse ato ensandecido e inédito na história daquele país estavam os maiores tipos de fracassados do mundo ocidental. Os maiores destaques ficam por conta de Jon Schaffer, guitarrista do Iced Earth, que invadiu o local com um spray para ursos, seja lá o que isso significa, e que acabou sendo preso. Ou seja, se já não bastasse o fato da banda dele conseguir o feito relevante de ser até menos conhecida do que o Limp Bizkit, Jon acabou indo em cana. Pelo menos isso vai garantir que o Iced Earth não lance discos tão cedo. Já Rosanne Boyland, de 34 anos, morreu pisoteada na invasão. O fato em si seria apenas triste se não houvesse a ironia dela estar carregando a bandeira dos libertários com a cobrinha e a clássica frase "não pise em mim". Pisa menos, pisa menos. Isso não foi um aviso suficiente e ela foi pisoteada. Já a Teresa Duck, que tentou tomar o celular de um policial e foi agredida pelo agente de segurança, não teve isso como único revés dela na manifestação. A filha Helena, de 18 anos, que havia sido proibida pela mulher de participar dos manifestos do Black Lives Matter, entregou a mãe à polícia. Não podemos negar, a adolescente é surpreendentemente sensata demais para a filha de uma trumpista. Espero que todas as meninas americanas que foram batizadas como Candy, Tiffany, Amber, Heather, Dolly e Brittany se vinguem dos seus pais de forma parecida ou até pior. Mas a estrela da invasão foi mesmo Jake Angeli, o corno do Capitólio, aquele sujeito que se inspirou livremente no vocalista do Jamiroquai para o ato. Por aqui ele ficou conhecido como o gostosão da invasão por gente que costuma usar as redes sociais apenas para mostrar que está sempre no cio. O problema é que ele usou um belo de um kit para disfarçar a real má diagramação. Sem um disfarce, ele parece apenas um Nando Moura americano. E o fracasso holístico do sujeito também é parecido com o do Nando. Ele é um ator que não conseguiu fazer nem comercial de batata show nos Estados Unidos e aos 33 anos ainda mora com a mãe e já é calvo. Ele fez muito sucesso e foi preso, porém está com dificuldade para comer o bandeco do chilindró, porque a mãe é que cozinhava o rango orgânico do cara. É aquilo. Se tem restrições alimentares ou dietas especiais, lembre-se sempre de não ser preso. Serve para o Trump também, que sofre de incontinência e em breve verá o sol nascer quadrado ao lado de Jake Angeli. No Brasil, as polêmicas ficaram concentradas na vacinação e na pandemia. Não que otários convictos como Rodrigo Constantino, Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos não tenham apoiado a invasão e usado fotos do Trump para protestar contra a suspensão das contas do presidente americano nas redes sociais. Mas esse tipo de vergonha não são imprevistas, tropeços típicos da vida de um Minion, mais uma vez, já no começo de 2021. O que não parou nem um minuto no Brasil foi a incapacidade do governo federal na condução da pandemia. Nem sei se é incapacidade mesmo ou projeto político. De qualquer forma, ver o Pazuello tratar desse tema é muito emocionante, pois prova o ponto de que a média de inteligência do exército não está acima nem mesmo da encontrada em uma dupla sertaneja. Totalmente perdido, ele que diz ser especialista em logística, não conseguiu nem mesmo suprir o Amazonas com oxigênio que gerou mortes e um sistema de colapso no estado nunca antes visto. E para resolver o problema tivemos que presenciar o Tirulipa e o Nicolás Maduro mais engajados em resolver
resolverem a falta de oxigênio e cilindros no estado do que o nosso próprio ministro e do que o nosso próprio presidente. E no último fim de semana ele deu mais uma demonstração da baixeza moral que aprendeu lá no Exército. Após a Anvisa liberar a Coronavac para o uso em nível federal, ele disse em entrevista que Dória era marqueteiro por ter iniciado a vacinação antes dos demais estados, que vão começar no próximo dia 19. Nada a favor do Dória, mas vamos ser justos aqui. O cara esteve à frente dessa vacina o tempo todo e o governo federal jogou contra desde o início. O que o sargento Pincel queria era promover o Jair como o pai da vacinação, mas não rolou. O que tem rolado mesmo é desespero, como a adesivagem daquele avião da Azul para buscar imunizantes na Índia. Deu errado porque o governo indiano havia pedido sigilo, mas o que eles fizeram? Foram lá e colocaram um adesivo gigante na fuselagem do avião. É estranho para um governo repleto de gente adepta da broderagem não saber o que significa sigilo. Enfim, o avião nem foi. Avião sigiloso nesse governo apenas para transportar cocaína para a Espanha. Essa situação calamitosa tem gerado também muitas manifestações contrárias ao governo Bolsonaro. Ainda bem de leve, é verdade, mas eleitores convictos dele, como Luciano Huck, até convocaram um panelaço contra o presidente, o que deixou Carluxo excitado, fazendo com que o vereador federal postasse um vídeo de um homem batendo numa frigideira com um consolo e uma legenda enigmática. Não que o ato tenha tido lá muita aderência da população. Isso, por um lado, é positivo, porque mostra que ninguém liga muito para o que o Huck promove. Mas, por outro lado, tirando os mesmos bairros de classe média de sempre, no resto do país imperou o silêncio. Vamos ver se depois da vacinação haverá algum tipo de protestos nas ruas. E sem papo de apartidário. Suprapartidário sim, mas apartidário é apenas continuação da micareta de latinase que gerou o Jair Bolsonaro desde 2014. E esse rolê não pode ser repetido não. Mas apesar das mais de 1000 mortes diárias que temos no Brasil, nosso presidente tem se ocupado de coisas menos urgentes, o que é até habitual. Nos últimos dias, ele teve que demitir o presidente do Banco do Brasil por não estar alinhado ao perfil dele. No entanto, o que foi descoberto depois é que o que gerou a celeuma foi a contratação de Seu Jorge para um show de fim de ano da empresa. Caguetas do governo avisaram Jair que Seu Jorge era ligado a setores da esquerda. E ele anotou lá no caderninho. Muito provavelmente deve ter ligado para o cara e perguntado por que ele não contratou o Traje a Rigor ou a banda do Mário Frias para esse show de fim de ano. E aí o bicho deve ter pegado entre os dois. Como diz a Micheque, quem dera o Jair fosse enérgico assim em casa. Se já não bastasse a Heloísa Wolff dizer que o Eduardo Bolsonaro mal comparece, agora a primeira-dama também confirma que o poucatransismo é genético dentro da família. E nesse meio tempo, a polêmica sobre o novo presidente da Câmara também deu o que falar. De um lado, Baleia Rossi, pupilo do Temer no MDB, de outro, Arthur Lira, indicado do Bolsonaro, que tem um currículo típico de amigo do presidente, com direito a levar bolsas de dinheiro para casa e agredir a esposa. Correndo por fora, também temos a indicação de Luiz Erundina pelo PSOL, além de André Janones e Alexandre Frota como lobos solitários de sempre. A disputa tem gerado muito apontamento de dedos e troca de acusações, inclusive entre o bloco da oposição e o PSOL, que resolveu não aderir à candidatura de Baleia para marcar uma posição nesse momento. Eu até acho bonito essa ideia e não confio nada no MDB, mas infelizmente o momento talvez exija um pouco mais de pragmatismo. Eu posso estar errado, mas é o que dá para perceber nesse começo de 2021. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, também temos Pix agora e conta jurídica, caso você queira fazer uma colaboração. E para todos aqueles que achavam que a gente não ia fazer uma pequena retrospectiva das maiores polêmicas políticas do começo de 2021, nós só temos uma coisa para te dizer: não passarão.